Olá, obrigada por me terem convidado a falar um bocadinho da obra do João Paulo Borges Coelho. É um escritor, um autor com quem vimos a lidar com alguma frequência e que nos traz sempre um olhar novo sobre o mundo sobre o qual escreve, neste caso um Moçambique, que nos chega através da pequena história. Ele que é um historiador habituado a lidar com os factos da grande história, mas ao mesmo tempo também a partir deles para a ficção, ou seja, estamos a falar da obra de alguém que se situa nessa linha, nesse ponto de contacto entre real e ficção. Eu gostava de ler umas palavras que ele me disse há mais ou menos um ano, quando o entrevistei a propósito precisamente deste livro, O Museu da Revolução, e que ajuda a explicar um bocadinho o sentimento do João Paulo em relação àquilo que é a literatura que faz, ou o seu projeto literário, ou ainda de uma maneira mais afunilada neste livro de que estamos a falar. Dizia-me ele: sento-me num paradoxo entre uma certa cultura e uma certa inocência. A escrita quer-se o mais inocente possível como descoberta, como experiência, como primeiro olhar, mas uma experiência que parte de uma plataforma de conhecimento, a de que a literatura é um exercício assente na liberdade, mas que dá conta do que se escreveu antes. Ou do que se descreveu antes também. Podemos olhar para este pensamento do João Paulo e perceber que é aqui que ele se situa, ou seja, a literatura que ele faz é uma literatura neste sentido realista, e este livro é um exemplo disso, mas é uma literatura que chama para esse real algo que pertence a esse mesmo real, que é a fantasia, ou a mitologia, ou a imaginação, que faz parte da realidade do mundo onde ele escolheu viver, o Moçambique. Este Museu da Revolução trata da memória, é um museu, e aqui o museu de que ele fala é um museu em decadência, é um museu da grande história, um museu que guarda os grandes factos da grande história, e ele escolhe, em contraponto a este grande museu, falar sobretudo das pequenas histórias, das histórias das pessoas comuns, daquelas que não entram no museu, dos anónimos do mundo. E falo a partir de histórias de pessoas consideradas marginais à grande história, refugiados, migrantes, pessoas que vão atrás da sua origem, indo a partir de vários pontos do mapa do mundo, e fazendo daqui de Moçambique não só um país ou um lugar localizado, não é? Geograficamente pouco valorizado, mas uma espécie de centro do mundo. É como se, através desta obra, ele quisesse dar esse caráter, esse cunho universal a Moçambique. E também através da linguagem, do português que ele usa, que é um português, chamemos-lhe canónico, é o português em que ele pensa, mas em que ele escreve, mas onde entram palavras, gírias, sintaxes que fazem parte desse mundo onde ele vive e desse mundo que vem aqui retratado. É um mundo marcado pelo trauma, é um mundo marcado pela violência, é um mundo a partir do qual um país tenta também construir-se e reconstruir-se. Este Museu da Revolução de João Paulo Borges Coelho é muito instrutivo também nesse aspecto, e ajuda-nos a entender, além de tudo o que é o estranhamento, ou esse olhar que tenta ser um olhar inocente e despojado de preconceitos para um mundo, também alguma coisa que nos dá a conhecer uma sociedade que nos foi muitas vezes impedida de conhecer, porque não tínhamos estes narradores com a qualidade de escrita e a grandeza de saber e de conhecimento do João Paulo Borges Coelho. Ele situa-se nesse ponto e cria este livro a partir de uma pergunta de base, que é: onde está a raiz da história? E esta raiz é a raiz da pequena história, não a raiz da grande história. Mas claro que a pequena história nasce de algum contexto, e esse contexto aparece aqui como pano de fundo, que faz deste livro um dos grandes livros da literatura em língua portuguesa no momento.